a gente tá hoje com uma convidada pra lá de especial. Nada menos que Ana Paula Santos. Uhul! Olha, já começa com É. uma risada boa, né? Porque eu tô em casa, Tá né? em casa. Tô. Tá em casa. De gaveta aqui, a gente tá em casa. É. E eu tô me sentindo mais em casa, porque aqui a gente já foi amiga de bancada, né? Isso, a gente tem total, uma... total. Como diz Cássio Zirpoli, toda a vida. Eita! Cássio Zirpoli, o Google de esportes, Sim, né? o meu Google. Daqui. É. Mas eu não vou ficar me prolongando muito, porque a gente quer usar esse tempo, né? Exatamente. Pra deixar a Ana Paula tirar as histórias dela de gaveta, porque eu sei, viu? Que tem um tantão aí. Apresente ela, já que você é tão amiga, apresente ela primeiro. Vá, Que responsa. vá. Ana Paula Santos é uma das repórteres de Pernambuco que eu acho que mais cobriu a Olimpíada em loco, né? Teve Olha isso. Londres, Rio, Mundial masculino no Catar, né, amiga? Handebol, né? Do Handebol masculino, handebol foi. masculino. Foi. Experiência boa. Fora o local, né? É, campeonatos nacionais, né? Naquela época, quer dizer, ainda tem o Circuito Banco do Brasil, mas assim, rodei um bocadinho cobrindo as duplas pernambucanas no circuito brasileiro, nacionais, né? Sempre que vinha pra cá. Eu lembro muito de uma seletiva do judô que aconteceu no Sesc, ali em Santa Amaro, que me marcou absurdamente. Na época de Edinanci Silva e Vânia Olha. Ishi. Eita. Olha, tá vendo? Tá Faz vendo? muito Pra quem tempo. gosta de esporte, sabe quem são esses nomes. Faz muito tempo isso, viu? A renovação já veio aí. Tá cheio de judocas novos, mas... Mas é isso. por aí vai. Futsal. Isso é o começo, né? É. Mas conta um pouquinho quem é Ana Paula Santos, porque eu acho que ninguém melhor do que você mesmo para falar sobre você, né? Quando eu decidi, assim, eu sempre quis fazer jornalismo, né? Sempre quis atuar na área de comunicação, mas eu queria já com o pé em esportes, assim. Eu lembro que eu trabalhava na assessoria da Microlite, lá no Curado, e eu ligava pro diário constantemente. Tem vaga para estágio? Aí o pessoal dizia, tem vida urbana. Eu digo, tá bom, obrigada. Quero não. Obrigada, quero não. Mais ou menos isso. E um belo dia, coisa de Deus, né? Um belo dia, só tinha uma vaga de estágio, na época que eu estava procurando estágio lá no diário. E quando eu liguei, o estagiário tinha acabado de sair para ir trabalhar na Folha, que estava a Folha de Pernambuco, que estava inaugurando e tal, e ele foi para lá. E daí apareceu essa vaga. Aí o editor, na época, Márcio Markman, meu grande amigo, querido. Né? Tutor maravilhoso. Eu não podia ter tido um editor melhor do que ele, assim, um cara que saca de tudo, de uma humildade, um cara fantástico. E surgiu essa vaga, então eu entrei como estagiária no jornal, né? Quando eu entrei no jornal, já entrei noiva, né? Mas já em esportes? Em esportes. Olha a vaga aí. que surgiu foi em esportes. Eu fui embora pra lá, pra esportes. Minha primeira matéria, ainda lembro que foi ali na sacada da antiga sede do Diário, ali na Praça da Independência. Sim. Porque alguns atletas iam até a redação. Né? Ela tá falando do diário, minha gente. É quando era na pracinha do diário, tá? Eita. Peraí. Faz assim, Volta a fita do tempo. Gostasse da minha De fita? novo, volta a fita, amiga, volta a fita. Volta a fita assim, ó. Gente, olha você, não sei não, como é isso aí? Pois bem, eu fiz a matéria, ainda lembro o nome do nadador, não lembro o sobrenome, mas o nome dele sei que é Flávio, ele era nadador master. Roberto Aureliano, Tá vendo? que depois veio a se tornar minha editora também, era subeditora, era quem fazia os esportes amadores. Foi que me deu essa pauta, vai lá, faça, não sei o que. Eu fiz, no outro dia publicaram, e aí eu fui ficando. E saí. E aí foram quantos anos de ficando? Foram quase 20, 19 e um Quase pouquinho. idade. Ah, tá Quando? bom. É, Quando? deixa. Essa em que época tu tinha visto? Tá bom, só A eu. novinha. Ah, tá A novinha. certo. Só eu tive lá no diário, na Praça da Independência, tá bom. Meu Deus. 20 anos quase de Diário de Quase 20 Pernambuco. anos de Diário de Pernambuco. Só Diário de Pernambuco. A única Em redação esportes, que eu né? conheço. Em esportes. Em esportes, E vale lembrar. então, aproveitando, Só. deixa eu só perguntar um negócio, porque aí tem tudo a ver com o que você tá falando. Manda. Como foi entrar no mundo de esportes, que a gente sabia que no início, agora mais não, graças a Deus por isso, mas era um mundo essencialmente masculino, né? Como foi, assim, ser inserida nesse mundo, assim, em relação a gente tá falando preconceitos, né, de achar que não sabe, cobrir, que não entende da modalidade, como foi com os coleguinhas? Conta um pouquinho aí pra gente. Se eu te falar que eu tive dificuldade, assim, fui escanteada,
Não, Aninha, não tive, não. Amém, né? Que Isso máximo. lá atrás, né? Talvez assim, um atleta mais saidinha, às vezes, você tá escrevendo o quê? Eu disse, você fala e eu escrevo. Assim, Sim, mas, né? quero ver o que você tá escrevendo, Isso, né? mais ou Sim. menos isso, assim, a gente tá aqui conversando, Anota aí que eu tô né? dizendo, né? Pois é. Então, assim, mas não tive. E, assim, uma coisa que é muito bacana, assim, que eu, né, não só trafegava pelo desporto amador, desporto paralímpico também, mas pelo futebol, né? Que aí sim era muito mais, né, fechado. Os meninos, setorista, homens. Mas eu tirava férias de setorista. Eu Olha passei um aí. tempo como setorista de Santa Cruz, do Náutico. Eu fazia matéria especial, matéria de comportamento, né? Matéria de cunho social, assim, que é uma coisa que sempre me encheu os olhos, sempre gostei muito de fazer, muito, né? Não, de trazer a história, assim, o atleta, mas por trás do atleta, o que é que Quem tem, é, né? Hoje, a gente estava até conversando essa semana da exploração que muito se tem, né? Por uma temática, uma questão particular do atleta e as pessoas, né? As pessoas que eu falo, nós, Sim. jornalistas, né? Às vezes exploramos a ponto de... Eu nunca, assim, eu sempre me policiei muito para não fazer isso. Assim, e eu sempre tive o respaldo da redação, assim, dos meus editores, dos meus subeditores. Então, isso me deixava muito tranquila. De não explorar, por exemplo, o caso de separação dos pais de um atleta, assim. Acho que isso não vem ao caso, é isso aqui, ela tá dando resultado, tal e tal. Então, assim, eu lembro de uma cobertura que a gente não deu. E o outro jornal, a concorrência, deu. Entendeu? E eu tinha muito, muito esse cuidado, né? E assim, até e no futebol mesmo, assim, muito tranquilo de ir para Vitória de Santo Antão, Timbaúba, cobrir futebol, né? Os clássicos, decisão de campeonato, né? Carcará, máquina de costura. Pois é, tudo. E, assim, a gente fazia tudo, né? E principalmente a coisa, né, foi se avolumando, né, Janinha? A Janinha sabe bem, quando veio o lançamento do portal Super Esporte, né? Quando ninguém fazia ainda, né? Tinha aquela coisa da internet, ainda tava chegando. Pioneiríssimo, entendeu? né? Pois é, foi. Ainda lembro, a primeira transmissão que a gente fez foi a fase final dos Jogos Escolares de Pernambuco, Olha. que classificava as equipes para o Campeonato Brasileiro, o JEBS. E foi em Caruaru, eu e Lucas Fittipaldi. Olha aí. Transmitimos de lá, passamos uma semana em Caruaru. E assim, foi fantástico, né? Assim, o desafio rapidamente se apresentou, né? Porque assim, no Super Esporte, no site, a gente tinha aquela coisa do imediatismo, vamos soltar isso. E para que as pessoas que lessem, que abrissem seu computador, que fossem lá no site, desse matéria, e no outro dia ela, eita, isso aqui de novo. Não, aí a gente aprofundava, a gente sempre tinha isso. E como é que a gente fazia? Qual a fórmula que a gente fazia? A gente buscava essa coisa, a história do personagem, assim. A gente humanizava o que tinha que ser humanizado. Né? Além do que tá ali Sim, além do acontecendo, placar. Né? Boa. Além do placar, sim, né? Isso, exatamente. Do que acontecia ali, né? O placar. Por muito tempo, a internet foi o espelho do impresso, né? Então, no dia seguinte, a gente pegava uma impressão lá, jogava na internet. E aos poucos isso foi tomando uma dimensão de ser um complemento, né? Quem lia ali a matéria do jornal, a gente trabalhou muito dessa forma. E entrasse no portal Super Esportes, ele ia ter muito mais conteúdo sobre aquele mesmo assunto, né? Era um desdobramento de conteúdo riquíssimo. E a gente buscava justamente com arte, gráfico, a gente se reinventava a cada pauta, assim. A cada pauta a gente tinha que trazer umas E assim, histórias. pensando numa cobertura de Olimpíada e de um grande campeonato, o que são as suas particularidades, assim, Eu sou muito atenta a tudo. Eu tô num lugar aqui, você pode ter certeza que eu tô vendo a fotógrafa que tá ali. Eu tô aqui, Paula Crócia. E eu tô ouvindo tudo. Então, assim, eu lembro que quando eu fui para Londres em 2012, né? Assim, foi bem coisas de organização que faltava um pouquinho na empresa. Então foi tudo muito em cima da hora. Vamos, não, só vai uma pessoa. A Roberta nessa época nem estava mais no caderno. Sim. Já era Marcel Tito, editor. E vamos, e a diretora de redação conseguiu a hospedagem, vamos alugar, e vamos. A gente tinha credencial. Por muitos anos, o Diário de Pernambuco era o único jornal aqui que tinha credencial olímpica. Olha isso. Era. Como o Diário fez história, né? Fez, assim. Muito. E eu ainda peguei um pouquinho desse auge, né? Quando eu cheguei em 98 lá no jornal, Márcio Markman, que era o editor na época, foi para a França cobrir a Copa. Vê, que então, massa. assim, era.
com fotógrafo. Incrível, né? Era Essa muito, oportunidade. Era muito bacana, muito bacana. Eu lembro, eu até falei, conversando com o Genia, dizendo que eu já entrei nesse embalo, eu já entrei a Copa da França batendo a porta e vamos embora atrás de personagens, vamos atrás do marroquino. Eu lembro que eu levei um bolo de um marroquino, a gente marcou com ele no restaurante, no Recife Antigo, ele não apareceu. Olha aí. Inclusive, a charge da matéria era um cuscuz marroquino, ok? Ele marcou e não foi. Não era um bolo, mas era um cuscuz. Era um cuscuz. Até hoje eu não sei nem se ele era marroquino de verdade. E vamos procurar japoneses. Os adversários do Brasil, a gente ia se embora. Cassi, era eu. Eu passava um dia dentro do carro. Vai pra ali. Eu rodava a cidade toda. Então, assim, já veio isso. E quando eu fui pra Londres, né, foi um desafio, assim. Porque o inglês, muito mal ou menos. The book is on the table. Isso, mais ou menos isso. Eu entendia um pouco mais do que falava, mas tradutores existem pra quê, né? E eu tenho uma história fantástica de um tradutor lá, vou contar. Então, eu saí daqui sozinha, de Malicuia, né? Vamos embora, levando a grana pra pagar. Era a primeira viagem a trabalho internacional que tu estava fazendo essa? Não, eu já tinha ido pro Mundial de Doha, no Catar, do handebol masculino, que foi muito bacana. Qual foi o ano desse? Eu me lembro que tu mandasse uma foto linda do deserto pra mim. Para a minha mensagem de aquela domingo. fronteira ali com a Arábia Saudita. Isso foi quando? 2010 foi? Por aí, né? Péssima. Ana Paula Essa é ótima data, de data. 2013, 2015, por aí? Não. Não? Foi antes? Foi antes de Londres, não foi? Foi. O Londres foi 2012, então... Acho que foi 2010, eu acho, Quer né? dizer, eu sou... Por aí. Engraçado, esse Mundial eu não gravei a data. Uhum. Não sei por quê. E olha que ele me marcou, assim. Né? Foi uma experiência bacana. Foi a primeira vez que eu estive na Ásia. Quer ele ou quer a Olimpíada primeiro? Não, Olimpíada, vamos pra né? Olimpíada. Então, vamos embora, né? E nessa cobertura tinha a história que chamavam de pool, né? Eram os diários associados. Sim. Então, eu tinha que escrever pro Diário de Pernambuco, pro Correio Brasiliense e pro Estado de Minas. Que delícia! Pelo menos o lead era diferente. E era certo. Pressão de cada lado. E aí, cadê? Mas tinha que ter foto, tinha que ter vídeo. Claro. Tinha que ter geral, viu? Eu levei 2 computadores, notebook e netbook. Netbook eu usava para baixar as fotos, para poder mandar as fotos. E o notebook era que eu escrevia. Mas era o que tinha na redação. É esse aí, é esse que vai levar. Pronto, entendi. No meio da competição, o notebook quebra. Ô, minha gente. Isso. Eu fiquei com o netbookzinho aqui. Histórias de um Aqui, repórter. Ó, agora, muito engraçado, que assim, eu tava muito bem localizada, né? Vamos combinar que assim, o flatzinho a gente alugou uma suíte. Eu tinha uma suíte dentro de um apartamento de brasileiros. Em okay? Londres. Em Londres. Era precisamente a estação de metrô, eu lembro, que é Stanford, Sim. que era onde ficava o Estádio Olímpico. Então, eu, diferentemente de outros coleguinhas, não perdia eu fui tempo. uma vez de chinelo e me arrependi, né? Porque o frio me pegou batendo. Na eliminatória de Usain Bolt, lá, olha nos 200, aí. foi 100 metros, eu quase congelo. Eu fui de Havaiana. Como é isso? Como porque tu fez Matuta, isso, né? senhor? Bicho, Não é? Tive Londres, de chinelo. Aí Jogo. Aí eu aprendi. Só andava de casaca amarrado na cintura e tome tênis com meia. Pra não passar Londres perrengue. o tempo vira assim, né? Pois é, não sabia, né? Não conhecia. Então, eu ia andando para o estádio. Então, eu fazia, né, tudo com foco sempre nos atletas olímpicos que lá estavam. Joana Maranhão, Iane Marques, quem mais? Tinha o vôlei, acho que Jaqueline estava no vôlei, né, com Dani, aquela levantadora, esqueci, acho que é Dani. Que mais? Tinha Wagner Domingues lá no lançamento do martelo. Então, eu tinha muito esse olhar para os pernambucanos, né, que lá estavam. Então... Mas você tinha a exata dimensão que, óbvio, a coisa era muito maior do que o maior campeonato que se tem, a Olimpíada ultrapassa, né, essa grande cobertura, por exemplo, de um campeonato, né? Sim. E como foi a tua preparação? E eu nem estou falando dos artifícios que o jornal dava, tal, para isso, porque a gente sabia que era meio guerra, né? Mas eu digo para você, o que é que você, enquanto jornalista, porque esse podcast, para tu entender, a gente quer que os nossos colegas da imprensa escutem e possa compartilhar essa troca mesmo que a gente está fazendo aqui com vocês, mas também a gente deseja que os estudantes, né, Geninha, que estão começando, também
que desejam, por exemplo, escrever sobre esportes ou que imaginam que pode um dia cobrir, né? O que é que ele pode, como é que ele pode, através dessa entrevista, pegar alguma informação com você? Então, como foi que você, Ana Paula, repórter naquele ano, se preparou mentalmente para fazer a cobertura? O que é que tu se preocupava? Eu tenho que dar conta de escrever no timing do jornal, eu tenho que trazer boas histórias. Como foi o teu insight para ir? Assim? A minha preparação, eu não cumpri o ciclo olímpico que o atleta cumpre de 4 anos, está ali disputando competições e tal. Mas como eu acompanhava já, né? A carreira dos pernambucanos, principalmente, assim. Então, assim, eu já tinha, digamos assim, já conhecia os atletas, né? Então, assim, lógico, lá... Eles, facilitou, né? Sim. Aí eles disponibilizam um documento, eu lembro que... Um livro sobre cada atleta, sobre cada delegação que está lá presente, né? O Olha pessoal aí, da que organização, interessante. Tu sabia disso, o Geninha? pessoal Sabia. do Comitê Olha aí. Olímpico, né? Organizador, eles disponibilizam e tal. E é engraçado que um atleta daqui, um atleta... Mas eu acho que ela sabia coisa que não estava no livro, viu? É possível, né, amigo? Eu corrigi, inclusive, vou Olha aí, botar isso. tá vendo? Um repórter de São você Paulo. cobre tanto, né? Pois é, um repórter de São Paulo, Teimani, que um atleta, que era pernambucana aqui, do Agreste de Pernambuco, do sertão pernambucano, melhor dizendo, era baiana. Eu disse, porque tá aqui no livro, você tá aí no livro, mas assim... Tá errado, filho. Né? Eu sou setorista do esporte e assim, mas você quer colocar? Jura? Eu falei assim, você quer colocar? Coloca aquela baiana. Aí fiquei... São seus eleitores, são seus leitores que vão, né? Vão ler. Errado. Então, assim, quando eu saí daqui de Recife, são 7 horas, fui para Lisboa, tal, peguei outro voo para Londres. Então, assim, daqui até Lisboa, eu dormi tranquilamente, às 7 horas. Tá. Quando eu cheguei lá, já peguei o voo, já subiu uma galera do Sri Lanka. Aí você já começa a trabalhar ali no avião mesmo. Ali já começou, guerreou. Sri Lanka, me imagina. Pois vamos embora aqui, já vamos começar, vamos bater papo, já vamos não sei o quê. E eu cheguei, acho que faltando 2 dias para abertura. 2, 3 dias para abertura. E a menina que me alugou o espaço foi lá me receber, tudinho. Eu esqueci o nome dela agora, obviamente. E eu, nessas grandes coberturas, tanto para uma abertura quanto para um encerramento, é sorteio. Não dá para ir todo mundo, a imprensa toda não vai. Eu não fui sorteada para abertura da Olimpíada. Meu Deus. Aí eu fiquei na rua, tinha uns predinhos meio baixinhos lá, umas coisas assim, e você via que em cima tinha um terraço, né? Que hoje todo mundo chama aqui de... Rooftop. Então, o que é que você faz? Você fala assim, eu vou fazer a abertura da laje. Foi a minha primeira pauta. Gente, foi mesmo. Aí eu já analisei 2 pontos aí pra pergunta que tu fizesse pro pessoal que tá começando, né? Sim. Acho que conhecer quem é que você vai estar ali cobrindo, né? Os personagens básicos, assim, no sentido de principais. Sim. Que você vai de história, de vida, de características, o que é que estão as marcas e a história mesmo. Mas eu acho que mais que isso, obviamente que aí isso... eu tô dizendo, essa foi o primeiro ponto que você trouxe, assim. O segundo é essa questão do ambiente, né? De estar de olho ali, estar ligado nas possibilidades do que você pode sair um pouquinho do diferente. Porque às vezes você tá ali junto com a galera que tá ali, mas se você tem uma olhada ali, se às distancia vezes um pouquinho. Cobertura da laje, minha gente. Maravilhoso, né, Ana Paula? Mas essa sagacidade que os mais novos precisam ter. Eu lembro que eu estava cobrindo... Foi pentatlo, meu Deus. Acho que foi. E, na época, aquela russa saltadora com vara, Helena Zimbaeva, que é linda, belíssima, um par de olhos azuis, fantástico. Quando eu fui ao banheiro, deixei lá, tava o pessoal da Folha de São Paulo, tal, não sei o que, eu fui ao banheiro, quando eu cruzo com ela. Uma foto, né? me respeita, porque vergonha é uma coisa... Eu tenho vergonha de conversar aqui com vocês, tô brincando. Mas pra pedir foto, nenhuma. Que maravilhosa. Fiz uma foto de Zimbaeva. Quando eu tô postando aqui, a gente, além de mandar as matérias, além de dar flash pra rádio e TV, tinha o Diário de Bordo de Londres. Sim. A gente tinha um blog, ok? Pronto, quando eu tava, viu? O menino da Folha de São Paulo enlouqueceu. Que foto é essa? Eu disse, Zimbaeva, que tava indo aqui no banheiro. Quase que eu disse, gente, nós duas lá fazendo xixi, eu tá aí, Zimbaeva. Entendeu? Fiz a foto. Me respeita, né? Perdeu a oportunidade jamais, né? E outra melhor. Tô eu preparando já um materialzinho, né, de apresentação, que tinha chegado lá em Londres. E da minha janela eu via o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico aqui. Os refletores acesos, passagem de som, não sei o quê. Mas daqui a pouco eu dormindo. Olha, me dá aquela música. Eu disse, pô, McCartney.
O homem tava passando som na minha janela. minha Como é gente. isso? Eu disse, como é? Coisas Eu quase de louco. Só a Pois Olimpíada é. promovem Já pra pensou? gente. Paul McCartney cantando. Tarde da noite, inclusive atrapalhando o meu sono. Olha pra isso. Minha gente, Foi pro pessoa- blog, obviamente, né? Você ser despertada assim. tudo é uma questão da gente entender que aquilo pode ser uma boa história, né? Investir, né? Investir Ir naquilo atrás. que a gente considera diferente, no mínimo inusitado. Você na sua Inusitado. casa, você não iria ser acordada aqui em Pernambuco, uma passagem de som de Paul McCartney, mas lá você... Não, né? Talvez um João Gomes, sei lá. É, Então, ou seja, essa coisa do idioma, né? Meu né? inglês era muito cafuçu. Sim. E no meu caminho, no meu trajeto do flat onde eu fiquei para o Estádio Olímpico, eu via que tinha um mocinho fazendo uma greve de fome. Eu não lembro o país, mas isso foi me chamando a atenção. E quase todo dia, quando eu ia e voltava, ele estava lá, na tendinha, tal, não sei o quê. E eu disse, eita, o inglês dele deve ser parecido com o meu, né? Assim, acho que a gente não vai se entender muito. E nesse flat que eu fiquei, tinham 2 rapazes que trabalhavam, tal. Eu nem cruzava com eles, porque eu chegava, me trancava, ia trabalhar. Sim. Nem via, porque eles tinham outros horários. Mas teve um dia que um tava, eu disse, tô precisando de um favor seu. Você pode ser meu tradutor ali numa conversa com um rapaz que tá ali, não sei o quê, fazendo, né, protesto, não sei o quê. Ele disse, claro. Aí, assim, né, tudo, né, troca de favores, vamos não sei o quê. Eu disse, te dou uma caixa de cerveja. Ele, maravilha, na hora. Ele, puf, topou. Arrastei ele pelo braço, fui embora, entrei na tenda, né, tirei esse chinelo por causa da limpeza, né, a imunidade do rapaz que estava protestando, né, ele estava bem frágil, bem. Então, foi basicamente isso, né, assim, ia acompanhando os pernambucanos. A entrevista rendeu um rapaz do protesto? Sim. É isso que eu digo, eu não lembro. Mas se der um Google, ela tá lá. Mas rendeu matéria. Rendeu, e aqui, eu Olha aí, pergunto. um olhar de passando pela rua. A Eu vida- lembro a vida que a gente toda. chegou a fazer uma matéria conjunta sobre o Rio, não foi? Que eu fiz o Capibaribe daqui, tu fizesse o Rio... Não, isso aí já Qual foi na Copa do Mundo. Pronto. A gente fez um caderno especial Foi bem da Copa do legal. Mundo. A Copa do Mundo foi onde, Janinha? Não precisa lembrar detalhes, não. Na que eu não vou Alemanha. lembrar, não. Na Alemanha. Na Olha aí. Alemanha. E a gente começou a traçar um paralelo. Alemanha, Recife, tal, as pontes, e não sei o quê. E quem Foi mora muito debaixo. criativo. Eu lembro que, inclusive, eu lembro da música, da abertura, assim, o texto de abertura do abre do caderno era música de Paralamas de Sucesso. Alagados, Olha aí. da Minha maré, gente, ela tá esperança abrindo não agora a vem, gaveta de muito tempo, no viu? mar, Só dizendo isso. Muito a tempo de arte gaveta. viver da fé, só não se sabe fé em quê. Mais ou menos isso. Foi um trabalho eu fiz o belíssimo. passeio do catamarã aqui no Rio do Capibaribe pra pegar todo o registro, todo o histórico, todo como é aí que era- estava. Me respaldava com imagem. Eu Sim. só brincava. E Ela trabalhava com imagens. com textos. Trabalhava é. trabalho, né? Ainda, né? ainda com imagens. Pois é, esse foi da Copa do Mundo. Foi um presentão que eu recebi de Roberto Aureliano, fazer esse caderno. Fiz, né, Alcione trabalhou, fez fotos comigo. E, inclusive, assim, na época, deu uma chuva que tinha muita gente desalojada aqui. A gente foi nos abrigos para ver como é que as pessoas estavam assistindo a Copa do Mundo, né? Porque todo mundo para na Copa do Mundo. A Olimpíada, a pessoa ainda tá tudo aí E quando funcionando. você vai, assim, numa leva de repórteres, que você tá ali junto com todo mundo, existe aquela brodagem? Ou é mais rivalidade? Com alguns, sim. Por exemplo, tem Cláudio Nogueira, que é carioca, torcedor do Vasco da Gama, tem livros escritos, que era um parceiraço. Cláudio era do Globo, do Rio de Janeiro. Né, assim, eu tô falando dele porque eu tenho mais proximidade, mas assim, outros também de São Paulo, assim, não tinha muito, eu acho que só esse menino, que eu não lembro nem qual era o jornal dele, que ele disse, não, fulaninha é baiana. Eu falei, então bota aí que ela é baiana. Quer escrever, o texto é teu. Mas não, porque era cada um na sua também. Eu nunca fui muito de... Não trocava figurinha. Com o Cláudio Nogueira, sim, porque ele estava em Londres comigo, ele foi a gente foi junto pro Catar, entendeu? Então, assim, mas em relação a Ô, Aninha, e teve diferença pra você, profissionalmente, né? E até do olhar, da primeira Olimpíada pra segunda que você cobriu? Você achou que houve diferença pra você? A de Londres eu fui mais desafiada, porque eu estava só. Era eu sozinha para fazer absolutamente tudo. Imagina. Então, às vezes, batia um desespero assim. E foi a primeira, de entrega, né? Pois da é, e assim, responsabilidade. foi ali que eu comecei a dizer, eu acho que eu vou dar um tempo de redação.
Diga aí. Não é assim? O tamanho do desafio. Foi um desafio muito legal, Branca. né? Assim, tinha o respaldo de editores, o pessoal, né, tratando o texto, edição e tal. Mas às vezes você se vê meio sozinha. Sim. Eita, eu mandei isso aqui do blog, por que não saiu? Pô, gente, a gente não tá na mesma sintonia, tem que estar. Então, é uma coisa que tem que ser muito estreitada, muito combinado. Entendeu? Então, assim, foi ali que eu disse, já se passaram muito tempo se passou e eu, né? E tanto que quando eu cheguei, eu fui conversar com minha diretora de redação, eu falei, eu vou sair. Olha. Ela disse, como você vai sair? Você foi pra Londres, não vai fazer a Olimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Não, vai não, você vai passar mais 4 anos aqui. E eu fiquei, exatamente, mais 4 anos. No Rio foi em 2016, em 2017 eu saí do jornal. Olha aí. Foi E agora tempo, vamos né? pra parte que todo mundo gosta. Sim. E eu fico logo empolgada. Olha aí. Eita, não. Vá, fale, vá. Já sei, eu já te conheço. Não, eu olhei pra tu, já sei o que quer falar. Os mascotes você me falou. Tá. Vamos lá. Ainda tem gaveta de Olimpíada aberta. Eu disse Espera assim, um pouco. eu disse assim, antes de chegar, eu disse, Ana, traz os bonequinhos, tudo. Porque quando você vai pra Olimpíada, né, tem os Os mascotes. as E E qual foi a resposta, Geninha? E a resposta foi, lá eu te conto. Foi, primeiro eu disse, tenho não. Não tenho nada. Se você trouxe pro meu filho, você trouxe pro seu filho, talvez pro meu, mas não sei onde é que tá, não trocava PIN com ninguém, não tinha tempo. Eu voltei quase 4 quilos mais magra de Londres, vocês tiram. Nossa, Porque foi mesmo. não tinha muito tempo, tinha um supermercado perto, Minha eu comprei gente. tapoés pequenininhos, então eu vivia à base de queijo, uva e água. Metia na mochila e Dieta. tomei aqui. Dieta. Era, comia quando dava Dieta tempo. olímpica. Era. Tá vendo tu? Não é Tô só os precisando ir pra atletas, uma não. dessa, eu Mas acho. quer dizer que você foi pra Olimpíada e não trouxe mascotes para si. Não, acho que talvez eu tenha trazido para meus filhos uma camisa. Eu acho que eu trouxe camisa para Lucas e Gustavo, mas não existe mais, né? Foi 2012. E recordações, outras recordações. Outras recordações. Vê, ao longo da minha carreira, da minha trajetória em redação, eu sempre fui muito tímida. Não para conversar, não para falar, não para, né? Trabalhar e tal, assim, mas de uma foto. Se você perguntar, Ana Paula, você tem foto com quem? Comigo. Com a menina do banheiro. Comigo. Não, Aquela. não com Zimbaíba. Eu tirei só a dela sozinha, ela só aqui, Mas ó. comigo tu tem. Tem? A gente tem na Ah, redação, tu tá né, na falando hora que dos tu lanches. tira das pessoas, pessoas, e não com as não, pessoas. não. Ah. Porque hoje você vê essa coisa, né, mais participativa, o Sim. repórter ali fazendo função. Tem repórter que bota até malha de ginástica, de taekwondo e tá ali, pá. E eu não tinha muito, né, era muito engraçado, assim, eu segregava, não sei se era legal ou não, mas assim, eu não queria ser notícia, a notícia não era... Sim, não sim, sou você eu. queria dar a notícia, não ser a notícia, isso, certo? Entendeu? Então, assim, esses desafios não... Quer dizer, nem existia muito também, né? Quando eu ia pra rua. Então, assim, eu tenho fotos... Quer dizer, eu nem tenho mais, que eu perdi. Com 2 pessoas. Gustavo Kirten, que eu gostava muito do tênis, quando ele veio lançar aqui a escolinha dele no Squash, Sim. eu tirei uma foto, junto com o Lucas Tipaldi, que estava na época também. Lucas é louco por tênis e tal, que era um parceiro meu de redação. Nossa. E quando eu fui na Olimpíada, eu fui fazer a abertura, o jogo inicial, o primeiro jogo da seleção feminina de futebol, em Wembley. Aí Paula, do basquete, que eu também gosto muito de basquete. Sim. Né? Frequento o sofá até hoje, Eu não assiduamente sei para qual assistir esporte NBA. que tu não gosta, Eu ia perguntar né, agora, na verdade. tem algum que não É. gosta? Tem algum que, assim, ai, não gosto. Se eu perder, eu não vou fazer tanta diferença, assim, de Não, assistir. por exemplo, o surf. Eu assisti Medina, torci por Medina, Sim. por Tati, mas assim, nunca foi minha praia. Eu nunca quis ser turista de Entendi. surf. Eu fiz pouco, eu fiz bodyboard. Eita, eu fiz Mas eu muito não fiz surf, lembra? surf, Na época do pois diário. é. Eu ia pra Maracaípe, Você, Porto, Juliana passava fim de Bianconi, semana Márcia cobrindo. Costa, e eu nunca... Ginástica, eu fiz. Mas assim, eu sou apaixonada por judô, tênis de mesa. Não sei por que tênis de mesa. Atletismo. Tênis de mesa, a gente vai ter que dar um asterisco aí já pra falar sobre esse tênis de mesa. Ela Mas vai vá, falar assim, siga. Então, eu tinha... Mas o preferido do Essas coração qual é? A cobertura que era a preferida do coração? Não era cobertura, era lembrança. A gente tava Certo. falando dos... Sim, que eu mas nunca trouxe. Sim. Aí eu falei, sim. Aí eu tinha essas fotos. Então, eram as únicas recordações. Não, Guga não, que o Guga foi aqui. Mas era de Paula, né? Magic Paula, lá em Wembley, Sim. né? Eu fiz uma foto do lado dela. Coisa raríssima. Hum, E alguns registros bacanas que eu fui fazendo. perdesse, Fê. E na volta pra casa, Perdesse. né, eu tava com muita hora extra, né? Porque eu tinha trabalhado muito e eu tinha banco de horas e tal. Eu tirei uma semana de folga. Meu marido foi me buscar, né? Um dia antes do encerramento da Olimpíada, ele chegou. E a gente foi passar uma semana em Paris. Na volta pra casa, Fina, chiquérrima. mochila, mala, né? Eu passei 27 dias em Londres, quase Sim. 30 dias. Então a mala era grande, roupa, casaco, essas coisas. E eu
até hoje, se me perguntarem qual foi o vacilo que eu dei, eu não sei. Eu sei que eu fui furtada Levaram. no aeroporto Charles de Gaulle. Charles Levaram de Gaulle. Levaram Como é o minha nome do mochila. aeroporto? Charles de Gaulle. É. E esse bico? Francês. Sim. E levaram minha mochila com a máquina fotográfica que tinha. Paris é fogo, fera. Pois é. Fogo. Hoje Eu tem me lembro pickpocket. até, eu me lembro até hoje. Me lembro até hoje que quando eu fui pela primeira vez para Paris, o que mais me impressionou, eu estava morando em Londres, então minha referência de metrô era Londres. Minha referência de metrô era Londres, que é só a melhor referência do mundo, né? Sim, você vai pra... Quando eu fui para Paris, que era o meu sonho era conhecer Paris. Eu fui morar em Londres, mas meu sonho era conhecer Paris, Sim, na verdade. Quando eu caralho. cheguei em Paris, peguei o primeiro metrô, tinha um adesivo em cada estação, entrada e saída, que era cuidado com a ponchete, porque era ponchete que o povo usava, eu tô falando 2008, 2009. Porque eles chamam pequenos furtadores. Já era, assim, o cartão de visita do metrô de Paris. Eu fiquei chocada. E outra coisa era rato, que passava muito na estação. Hoje em dia eu sei que melhorou bastante. Mas, Que eu digo os nadadores agora da maratona aquática, né? mas o Rio Sena sem condição nenhuma surreal. de receber. Eu espero que o metrô de Paris tenha, nunca mais voltei, inclusive. De 2009 pra cá, nunca mais eu tive oportunidade de Eu ir. andei pouco. Mas eu fiquei bem, bem chocada com isso. Então, Paris tem essa cultura mesmo, infelizmente, de os furtos rápidos, né? Até hoje a gente ficou assim, porque meu marido foi atrás do tax free e tal, e eu fiquei com as bagagens, com a mochila. Coitada, E vai, foi perdeu. quando eu botei a Nossa. mochila, acho que em cima do carrinho, eu digo, se eu olhei assim, virei o rosto para algum lugar, foi coisa muito rápida. E Quando eu tava viu, já foi. na fila de embarque, eu botei a mão nas costas, minha mochila. Mas ainda bem que o que a gente trata aqui são gavetas da sua memória. E essa E não da ninguém sua furtam. mochila, né? E não da sua Eu tenho muita memória. Graças a Deus. Já agora, pra Não, parte mas é que você mentira, gosta só que muito. não. Vai. Agora a gente quer saber aquela história da gaveta. Aquela que é Dessa. a história. A do centro. Bora, bota uma história aí na mesa. Caramba. Mais Qualquer do que essa história? que ela já contou é fogo, né? Mas aquela que tá lá guardadinha, daquele negócio. Putz. Deixa eu tentar ver. Pensa, aqui. pensa. Bota o reloginho do Silvio Santos. Eu sou péssima, minha gente. Vocês me impressionando aí é que não sai nada. Aquela que você diz, meu irmão, esse dia da cobertura foi um negócio assim, pelo amor de Jesus, tem não? Pensa aí, vai pensando. Vai pensando, que a gente vai... A gente está... Teve um dia lá em Londres Sim. que eu andei absurdamente. Eu não lembro quantos quilômetros, mas eu andei. Que eu peguei uma carona com Renato Ambrosio, que hoje está no Sport TV, mas era da época da ESPN. A gente voltou do aeroporto porque eu fui esperar a pentatleta. Yane Marques estava chegando. Sim, maravilhosa. E eu levei um chá de cadeira que você não tem ideia. Acho que eu passei umas 5 horas, 6 horas, porque ela não usa pistola para tirar, né? No esporte. E lá Barrada. chegou barrada. E cadê essa menina que não sai? Cadê essa menina que não sai? Eu tinha que fazer ela, né? Candidata ali, vinha dentro de uma pré-temporada bacana e tal. Ia brigar por medalha, essa coisa toda. Presa eu na demorei muito alfândega. com ela. Ficou presa. A arma, né? A imigração. A pistola. E demorou tal. Eu sei, aí eu só sei que na volta eu peguei uma carona com eles, né? Eu não tinha carro. A ESPN tinha carro. Eu disse, não, eu lhe dou uma carona. Diga aí. Olha pra isso. Aí pronto, só que eles ficaram no hotel muito longe de onde eu estava. Então, só as que era perto. Minha amiga, ainda bem que eu não tava de Mala chinelo. assombrada. Aquele chinelo que eu Sim, usei pra Nesse ginásio dia do não tava, Bolt, não. lá no estado olímpico, no frio, que eu quase congelo. Eu digo, eu vou adoecer aqui. Dica pra quem tá começando, tênis com meia pra Pois fazer. Pra ir pras pautas. depende. Lá no Catar não precisa tênis com meia, né? Ali você precisa ser nem dá pra botar biquíni, porque não dá pra usar biquíni, né? O biquíni é bem comportado e tal, Sim. né? É outra história. Outra Não precisa cultura. tênis com meia lá, porque o calor come no centro. Ali é loucura. Então, Agora vamos saber da relação com tênis de mesa. Eita, me apaixona. Sem chorar. Não. Tênis de mesa eu cubro desde o dia que eu botei os pés no Diário de Pernambuco. Era um esporte que eu cobria. Olha aí, Entendeu? tá vendo que tinha um preferido? Paulo, Tá vendo? Paulo que tinha. Rocha, que foi embora para São Paulo, foi logo cedinho. Pedro Ramos, jogador talentosíssimo. Era da Unicap. Paulo Rocha não. Paulo Rocha era do Centro Guará, em Jaboatão dos Guararapes. E falando da galera que tá entrando nova no jornalismo, Ana Paula Santos tem um filho que é jornalista, né?
Sabia? Sabia não, viu? Tem, meu filho mais velho. Mesmo. Né? É. E além de jornalista, ele é o quê? Agora eu ia apresentar. Eu vou até botar o papelzinho aqui, porque eu nem vou. Diga. Quero ouvir você, Geninha. Não, eu quero ouvir a mãe dele, né? Então, por favor, mãe Convida dele. ele pra sentar com a gente aqui um pouquinho, que eu sei que ele veio. Cadê? Lucas? Lucas, se apresente no De Gaveta, por favor. Vá, apresente Chegue ele, mais. que ele vai entrar. Vai, quem é Lucas? Por favor. Eita. Vai sentar aqui Lucas do de meu Santos ladinho. Carvalho, é meu filho mais velho, tem 24 anos. Começou no tênis Chega aí, de mesa Lucas. aos 13 anos. Ele vai me corrigir, né, Silvio? Olha aí. Já vou começar assim, 12. 12, mãe. Não, um anozinho. Começou brincando na escola e depois, quando mudou de escola, optou, tinha escolinhas de esportes, ele disse, eu quero fazer, e foi no primeiro desafio que o treinador fez com ele só. Você vai ter que me devolver uma quantidade X de bolas. Se você me devolver, eu te dou uma raquete de presente. Ele devolveu mais que o combinado, sei lá, 50 bolas e ele já 100, né? Só com... Ele jogou 30, Lucas devolveu 35, não foi? Não, acho que ele devolveu uns 90. Coisa de mãe. A mãe falando. Então, aí Lucas... Quer dizer que o amor pelo tênis de mesa foi pra casa. Foi pra casa. Tá vendo? Jornalismo. Aumentou. tênis de Jornalismo, mesa. então é mesmo, amiga, triplicou, jornalismo. Porque hoje tem Lucas, o irmão de Lucas, Gustavo, meu filho Olha aí. caçula, que também joga tênis de mesa, e meu marido, porque num belo Natal, eles deram de presente pro pai uma raquete. Foi nada. Foi. Agora tá jogando agora. Todo Márcia mundo. também joga, os três, menos eu. Ah, tu O melhor cobre. da casa é ele. Papita. O melhor da casa é Ele quem? Márcio se autodenomina o melhor da casa. Ah, que Até parece. Diz que os meninos aprenderam com ele. Minha gente. Ele foi levado pelos meninos. E Lucas, atleta hoje. Quem é, Lucas? Hoje eu faço parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa, né? Desde 2016. Que arraso. Como manhã falou aí, eu comecei aqui em Recife, no equipe, depois fui levado para a Unicap. Fui me destacando a nível estadual, depois nacional, e desde 2006 venho representando a Seleção Brasileira Minha em gente. competições internacionais, né? Já tive a oportunidade de participar de 2 ciclos paralímpicos, tenho 5 medalhas pan-americanas, mais de 30 no circuito mundial. Somente! Minha gente, para! Tetracampeão brasileiro, tenho alguns títulos aí na modalidade e é o que eu amo fazer. Que massa! E deixa eu perguntar, porque pra mim essa informação foi nova real. Eu sabia, oficial, né? eu sabia do atleta que você era, mas não sabia que você estava fazendo jornalismo, que vai ser nosso colega de trabalho, não. Mas deixa eu perguntar, de que forma tu achas que a tua mãe, como jornalista e apaixonada pelo tênis de mesa, como ela diz que passou isso pra vocês? Eu acho que ela foi um dos principais motivos, né, para eu escolher fazer essa graduação. Eu comecei no curso de Direito, fiz 2 períodos, mas vi que não era para mim. Achei um curso muito maçante. Sabia que eu queria seguir na área de humanas, né? Uhum. E tendo um espelho desse em casa, eu acredito que a escolha pelo jornalismo ficou fácil. Eu sabia que eu queria estar envolvido com o esporte de alguma maneira, né? Já levava a vida de atleta, tinha como prioridade essa carreira, Sim. mas também sabendo que você viver do esporte no Brasil é difícil, então sempre procurei fazer outra graduação. Me formei em 2022, né? Inclusive, queria também parabenizar vocês pela iniciativa do podcast. É um formato que me agrada bastante. Que massa. Já tive a oportunidade de participar como co-host de um podcast chamado 48 Minutos, que era sobre NBA. Meu trabalho de conclusão de curso lá na Católica também foi no formato de podcast. Foi então, mesmo? Olha aí. é algo que me agrada. É um formato muito legal, né? Bem Que descontraído, massa. assim, informal. E respondendo a tua pergunta, ela foi essencial nessa decisão de eu massa. cursar. Levar menino pequeno pra redação dá nisso. É verdade. E eu Na lembro redação, dessa eu época, lembro viu? no hockey, no Tu português. fosse cobrir. várias Então, coisas. acompanhaste ela em alguma cobertura, né? E Ana Várias, Paula várias. levava, né? e Ana Paula levava, eu vou entregar a minha idade assim, né? Sim. Ana Paula levava Lucas, eu lembro, ele ficava lá no computador assim, ó. Eu junto em Jogando, casa Zirpoli. basquetinho também. Perto de casa. Olha, Eita, até o basquetinho. bocha. Não, eu não era da bocha, não. Eu era aqui, ó. Eu É que era a gente aqui. é raiz. A gente é Na raiz. redação. A Tá, gente era os pangaré. era Apelação, né? Garcia, Apelão, né? Gustavo, Cássio, quem não sabia jogar. uma história de gaveta aqui da gente, da salinha de Super Esportes era o quê?
campeonato de basquetinho. De o cesto do lixo e bolinha que a gente fazia. Era, sabe aquela Eu bolinha me lembro, de sabia? fisioterapia? Deixa eu dizer porque eu me lembro, pra pessoa Os também gritos. que não sabe. A gente, eu era de jornalismo da editoria de De política. política, Aninha. E aí eu era junto com o restante da redação. Só quem não estava na redação era esporte, por questões óbvias. Não dá. A galera é extremamente barulhenta, velho. Não tem condição de a gente estar junto pra se concentrar num texto de economia, de esportes, quer dizer, de política. Né? Atrapalhava Muito. E outra editoria. coisa, eles ficavam no diário, pelo menos tinha uma. Aqui, eu tô falando no diário já aqui na Rua do Veiga, viu? Sim. Que era. Você saía da Presta redação, atenção que a gente tá pegava. no de gaveta coletiva aqui, viu? É mesmo. Pegava um corredorzinho e aí tinha a Descia sala uma do lado escadinha. direito. Descia uma escadinha, tinha uma sala lá direito. Meu irmão. Antes de chegar nesse corredor, No você elevador, já no elevador. escutava o barulho da galera. Mas não era um grande jogo, não. Era a diária dele. Tá fazendo normal, o quê, Juninho? entendeu? Tá fazendo o quê, Ana Paula? Zé Gustavo, cadê você? Tá fazendo o quê? Fazendo o quê, Zé? E eu me lembro dessa história do campeonato De basquetinho, de basquetinho. bolinha. Era aquelas Era bolinhas de basquetinho. fisioterapia, que você Fisioterapia, fica apertando exatamente. assim. Tinha dia que um Maravilhoso. chegava com uma sacolinha de bom preço, assim, com 5, com 8, com 10. Era. E ficava tudo arquivadinha lá. Mas a gente não só fazia isso, não. Mas era A gente a trabalhava. diversão da gente. Era Não, a era hora do nas relax. horas. Conciliava, sim, né? A gente sim, já sim. fazia, entendeu? O que todo mundo pede hoje. É uma semana de trabalho de Geni 4 era dias. boa? Geni era boa? Mais ou menos. Tu Eu era bocha? da bocha, Oxe, amiga. Pegava Aí já a não bocha porque respeita, né? jogava assim, entendeu? Aí a gente jogava com quicando. todo o... Toda a malemolência Toda a do malemolência Mas a do bocha tem basquete. sua malemolência também, viu? O Não. cestinho ficava Era lá, a os gente pangarés. jogava e tinha que ir batendo assim na mesa e era bem certinho assim, ó. Olha como era o arremesso. Horrível. Horrível, imagina. Pois é, Quem isso, né? fazia assim, que jogava na parede e não caía no aí cesto? não, eu fui até o final, aqui, ó, brigando com o Temos Breno. discussão aqui. Temos discussão, mas eu quero saber mais de Lucas. Só vá. complementando, Lucas, assim, Hum. essa coisa de você atrelar o esporte, a prática esportiva com o estudo, assim. Algo que me orgulhou muito, me deixou muito orgulhosa, foi Lucas ter concluído o curso dele, assim, com maestria. Lucas não só passou com 10, Ó, pra mas ele, que é escutar top. da orientadora dele, que é a excelente repórter Andréa Trigueiro. Sim. Beijo, André. Beijo, Andréa, para você. Assim, ela queria ter 10 alunos iguais a Lucas, assim, porque Lucas Que fazia top. os trabalhos antes de viajar, né? Assim, ele passou um ano, acho que o último ano dele na faculdade foi punk, foi os 2 últimos anos, porque foi quando ele começou a rodar mesmo o circuito mundial, então assim, ele passava Sim. muito tempo fora de casa. Uhum, imagino, Quando conciliar, né? Ou na verdade, qualquer profissão com uma outra atividade que exija tanto como o atleta, né, exigido, não é fácil não mesmo. Pois é. Eu sempre tive muita ajuda da Unicap, né? Porque eu representava eles desde os 12 anos. Eles já me conheciam, Sim. já sabiam da minha trajetória, né? Às vezes meus resultados colocavam a universidade na mídia. Então sempre eles sempre entendiam muito o meu lado. Fazia uma segunda chamada de exatamente, vontade. prova em Sim. caráter Prova. excepcional. caráter. Entendi. Me ajudaram bastante Exatamente. durante a graduação. A gente tá com um tempo bem avançado, viu? Do nosso podcast já, inclusive. O que é uma pena, porque, né, era muita gaveta ainda pra gente abrir, né? O que não impede da gente convidá-los para voltar, certo? Inclusive Lucas aqui, pra gente discutir outra parte, que é a parte de jornalismo mesmo. E aí, só dizendo assim, o podcast da gente, a gente tem desde o começo a gente diz, é um podcast para quem faz comunicação, para quem ama comunicação, né? Isso. E para quem gosta, assim, de ouvir sobre, né? Porque às vezes você não é da área, mas você gosta do trabalho do jornalista e tal. Consome conteúdo, né? Consome o conteúdo, mas quer também entender um quer pouquinho entender de como melhor. é essa- como é que essa faz, prática, né? né? A gente também tem a gente também gera no ouvinte, no telespectador, no leitor. Mesmo como é que eles conseguiram essa declaração? Como foi que chegou nessa, né, a história de você? Como você conseguiu aquela foto? E também gera essa curiosidade. E aqui a gente quer que seja um espaço tanto para quem já tem muito tempo de gaveta, né, como para quem tem pouco tempo de gaveta, que a gente possa conversar um pouquinho sobre jornalismo mesmo, sobre as dificuldades, e essa finalzinho do programa a gente sempre separa para a gente falar um pouco sobre isso. E aí eu tenho pergunta, a Janinha tem pergunta, mas vou aproveitar aqui que estou falando para perguntar. Aninha e Lucas, qual é o maior desafio que vocês acham para quem cobre e quer cobrir ainda, né, essa área, né? Para você essa pergunta, e para você o que é que você acha que o jornalista esportivo precisa ter, na tua visão,
né? Que é atleta e que pode dizer, pô, eu acho que falta isso para o cara que cobre, acho que falta aquilo. Pensa aí um pouquinho, decide aí quem é que vai falar primeiro. Quem fala primeiro? Eu posso responder. Tá. Porque eu acho que o jornalista precisa estar mais preparado em algumas determinadas situações. Eu até pedi a palavra primeiro porque eu me lembrei de alguns casos, até dessa Olimpíada Sim. que acabou de acontecer, né? Uhum. Citar alguns exemplos. Eu acompanhei a maioria das transmissões pelo veículo da Cazé TV, né? Um canal no YouTube. Sim. Gratuito, e vi às vezes os repórteres com perguntas fracas que não cabiam no momento, seja no momento de euforia de uma medalha ou o contrário, De uma né? derrota, uma né? derrota. Eu acho que faltou um pouco deles se tocarem e de preparação, né, para entrevistar os atletas nesse momento. Eu lembro até de uma acho que foi com a menina da ginástica, não foi? Foi com a Rebeca. Com a Rebeca, não sei. Mas foi o Sport TV, não foi Cazé TV, não. Foi não? Foi o Sport TV. Ó, nesse caso foi o Sport TV, mas a mulher, não sei o que. Qual é o grito da vitória? Tipo, pô, que tipo de pergunta? Grito de vitória. Qual o grito da vitória? E a menina lá na hora, ela só mandou um grito assim do nada na TV. Tipo, Mentira, por isso não. Juro. Vergonha alheia. Que Eu vergonha, fiquei, como é é. que a pessoa Faz uma trabalha pergunta num dessa, veículo né? desse tamanho pra Tanta coisa a perguntar, né, várias velho? coisas sobre a prova, sobre a preparação, sobre ela, sobre psicológico, psicológico, tudo, né? O que mas passa na cabeça ali naquela hora Sim, de vitória. É o que isso que tu tá falando combina com o que tua mãe falou no começo, assim, o quanto é importante você já cobrir, você já acompanhar, né? Isso faz toda a diferença. E não é só para jornalismo esportivo, não. Você vai fazer uma pauta sobre qualquer assunto, estude antes, velho. Estude o que você vai abordar, de que forma você vai trabalhar seu texto, ou no caso de TV, a pergunta, né? Faz toda a diferença mesmo. sim, Real. sim. Se preparar melhor, né? Estudar o tema ou o personagem, né, em questão. Em que momento você vai estar ali inserido para estar perguntando, né? Sim, sim. Eu acredito que seria mais isso que eu acho que falta em alguns jornalistas da área, né, para eles melhorarem. Bacana. E tu, Aninha? E o conselho, qual é a pergunta mesmo? É o desafio. Qual é o desafio para quem quer fazer jornalismo esportivo? Para essas grandes coberturas, jornalismo esportivo. Hoje o leque está bem mais aberto, né? Não tem a restrição de só as cadeias de televisão, algumas emissoras de rádio, impresso, né? Hoje, como o Lucas até citou aí, a Cazé TV, que é um stream, e no YouTube, todo mundo tem seu canal, Fátima Bernardes lançou o canal dela. Então, assim, o leque é muito, muito mais amplo do que na época que eu viajava muito do que eu era só uma mão, fazia né? as coberturas. Pois é, então, assim, são várias vertentes. Então, é você se encaixar. O conselho que eu falo, assim, que eu dou essa coisa não só da preparação, mas é isso, ter essa estiga. Que eu conversando com uma amiga que trabalha hoje em TV, e ela falando assim da dificuldade dos estagiários que chegam, assim, não só da imaturidade, mas às vezes assim, a palavra não é preguiça, não é isso, mas assim, aquela coisa de às vezes dar aquele Google, vai lá, busca aquilo ali, sem ter a criação, sem você ter um sentimento, você usar o sentimento, você ir num treino, por exemplo, na pista do Santos Dumont, como eu ia, e na época eu vi uma Keila Costa comendo biscoito treloso porque não tinha porque a coisa era precária mesmo, entendeu? Da garrafinha de Coca-Cola virar a garrafa de água mineral, de encher na torneira. Então, você ter acessibilidade. Eu lembro de uma foto que eu fui, assim, era um dos pau que a gente dava muito aqui na época, no Santos Dumont, que era, né, um espaço fantástico, que até hoje é mal aproveitado, apesar de ter passado por uma reforma bacana, mas ainda deixa muito a desejar. Aqui para o Nordeste, a gente poderia ter um centro muito, muito decente. E eu fui fazer uma matéria com um menino que acabou, acho que ele desistiu da carreira, o apelido dele era Curió, mas o nome dele era Tiago, com títulos relevantes, Norte-Nordeste, brasileiro, e ele era da prova do lançamento do martelo, era meio que o sucessor de Wagner Domingos, Montanha, né? Que foi embora, que hoje mora em São Paulo. E eu fui fazer uma matéria e sentei com o treinador, ele conversando, e ele lançava o martelo, e o capim estava enorme, o mato, comendo no centro. Então, assim, ele demorava não sei quantos minutos para achar o martelo, porque o mato estava a
minha matéria foi essa, eu cronometrei. Eu fiquei sentadinha, liguei o relógio e fiquei vendo. Eita, 5 minutos pra ele achar o martelo, 7 minutos. Essa foi a pauta. Caramba, que triste, né? Aí depois o pessoal reclama. É. Aí, aí eu passei lá, tinha segurança. Tem um montão de segurança. Mas é Esse olhar, né? esse olhar que você tem que... Precisa ter. Como eu disse pra você, eu ia para um jogo de basquete, quando o esporte disputava a liga, eu estava prestando atenção no jogo, mas eu estava prestando atenção também se o treinador ia discutir com o atleta, se ia ter um bate-boca, se... Eu estava ligado. Essa coisa, de você ir atrás, não ficar esperando. Mas tem um textinho de fulaninho, você pode até ler para te inspirar, para buscar informações outras. Apoio, filho. Né? Buscar outra informação. Apoio mas só. Geninha, é testemunha, e também fazia muito disso. Era apuração. Era celular aqui, no ouvido. É ligar. Hoje ninguém nem quer atender telefone. Nem zaps. liga. É aqui, é a mensagem. Entendeu? Mas é isso, é você fazendo hoje, né? Chamada de vídeo. Vamos ligar para Pio, Alisson dos Santos, que acabou de conquistar o bronze, o segundo bronze dele em Olimpíada. Bicho, e aí, esse bronze? O que foi que faltou? Tu fez uma pré-temporada fantástica, tu disputou as etapas da Diamond League absurdamente. O que foi que faltou ali? Faltou pouco para pegar prata? É isso. Entendi. Né? Eu lembrei que a gente foi no Santos Dumont uma vez fazer, acho que foi Eles Passarão, Muitos Passarão, Eles Passarinhos, tu lembra? Que foi até de Curió. De Curió, sim. Do lançamento sim, do martelo. E a gente tava lá e fazendo a matéria e conversando, a gente até tinha ido junto nesse dia. A gente acabou indo na casa dele, porque, se eu não me engano, ele ia andando. Ele mora ali bem pertinho da comunidade, ali naquele, e a gente entrou na casa canal. dele, tomou um cafezinho com a mãe dele e a matéria foi ali dentro da casa dele, né? Bacana. E é isso, essa sensibilidade. Por exemplo, tinha uma outra atleta que acho que ela entrou até pra Marinha, ela era fundista do atletismo. O atletismo tem muitas histórias de carência. E ela vinha de uma família bem desestruturada, a irmã usuária de crack e tal. E ela morava naquela comunidade perto do Shopping Recife. Então, assim, ela acordava às 5 da manhã, 4h30, quase 5 horas da manhã, todos os dias, para entregar panfleto naquele sinalzinho ali acho que é Bruno Veloso, na saída do shopping, e depois ela ia treinar. E essa menina tinha títulos, né? Então, assim, a gente foi lá, eu fui com Tereza Maia, que era fotógrafa, né? Na época, fomos eu e Tereza. Pois é, e a gente acompanhou esse dia a dia de Mirella Saturnino. É isso. Para algumas coisas a memória ainda funciona. Geninha, últimas perguntas agora sobre dicas para... Livro ou filme? Os dois. Documentários também. Olha aí. Uma indicação aí pra aquela que todo mundo tem que assistir. Pra quem vai cobrir a área, também, né? pode indicar aí. Livro e filme? Ou livro ou filme. Um conteúdo pra quem tá aí ouvindo a gente. Não precisa ser da área, não, mas algo que você... Que você acha muito importante, né? Pra quem... Tá, de filme eu vou... Um que me marcou muito desde a época do colégio. O nome é Escritores da Liberdade. A tradução, né? O nome original é Freedom Writers. Sim. E livro, eu vou deixar de recomendação a biografia do tenista André Agassi. É maravilhoso, né? Bem interessante a história dele. Vi uma crítica massa desse livro, da história dele, né? A história de Roger Federer também merece destaque, né? A biografia dele. Tô tentando lembrar aqui um documentário. Coisas para que possa ajudar no conhecimento. conhecimento. Não sei se o Lucas pode me ajudar. Daqueles atletas, antes de entrarem na NBA, lembra que mostra um pouquinho eles no college? Antes de entrarem na NBA? Antes de entrar na NBA. A gente assistiu, acho. A gente assistiu junto. Não me recordo o nome agora. Eu sei que tem uma série na Netflix que é Last Chance University. Pode ser. Que tem de basquete, tem de futebol americano, que aborda justamente isso, né? O processo pra tentar entrar na liga, só que a maioria não consegue, né? Mostra a realidade. Entendi. Que aí você lida com frustração. É muita história, bem denso, bem Olha legal. Aí, ficou a dica aí de Ana Paula Santos e Lucas Santos Carvalho. Bora simbora? A gente vai fazer novo episódio de Gaveta, vai ter mais gente maravilhosinha como eles aqui pra contar coisas novas pra gente, né, Geninha? Isso. Exatamente, foi um prazer estar aqui, tava com saudade de tu, Maga. A gente se fala, tartaruga ninja. Era assim, a gente brincava, que a gente até ganha pouco, mas a gente se diverte muito nessa redação. Então a gente tinha
né, companheiros de bancada. Aprendi Um beijo muito. para a galera de Super Esportes do Super Diário de Esporte. Pernambuco. Isso. Das Antrolas e atual. Antrola, tirou onda, viu? Antrola. Mais um Bora? de gaveta hoje, né? Mais um de gaveta. A gente espera vocês no próximo episódio. Tchau. Beijo.